Ora, aqui estamos todos juntos em mais uma oportunidade para praticarmos. É uma oportunidade que cada um de nós se dá a si próprio e, portanto, é importante ter isso em mente, que é uma oportunidade que se dá neste sábado à tarde. É importante percebermos o que é que nos traz aqui, o que é que nos trouxe aqui, qual é a motivação. Vamos percebendo o estado da nossa mente neste momento. Quantas vezes por semana, fora das nossas meditações, temos esta sugestão, damos-nos esta sugestão a nós próprios. Qual é o estado da minha mente neste momento? É algo que se pode fazer nas alturas devidas, nas devidas alturas. Neste momento, qual é o estado da nossa mente? Seja ele qual for, conseguimos abraçá-lo um pouco, aconchegá-lo, deixá-lo ir, deixá-lo ser. Respirações profundas no princípio da meditação trazem-nos a este momento presente, deixam ir o que está para trás, carregam de presente as nossas células, a nossa consciência cognitiva, a nossa mente. O nosso estado mental agora, se calhar já mudou um pouquinho, conscientes do estado mental. Existem pensamentos, emoções, a área do coração, como está. Existem tensões no nosso corpo, nos ombros, na barriga, no rosto, nas pernas, nos pés. Vamos nos deixar estar, não há nada para fazer, não há lugar onde ir, aqui e agora. Compreender este momento, saber este momento. Vamos fazer o varrimento moderado do corpo, levando a nossa atenção às várias áreas do corpo, deixando a nossa mente pousar aí, começando pelo alto da cabeça, pousamos a nossa atenção, a nossa mente no alto da cabeça, temos noção da sensação nessa área, sem rejeição, sem apego, ficamos aí um pouco com a sensação neutra, de energia, temperatura, sensação.
Se houverem outros pensamentos que vêm, pensamentos de crítica, de julgamento, voltamos à nossa sensação. Sensação na testa, sensação nos lóbulos laterais, a nossa caixa craniana, maçãs do rosto, descontraímos o rosto, sensação nas pálpebras, interior das pálpebras, conseguimos ficar aí por um momento, o interior da boca, céu da boca, nosso queixo, parte de trás do pescoço, deixamos que se solta, ligação do pescoço aos ombros, aos braços, os cotovelos, os antebraços, os pulsos, as costas das mãos, os nós dos dedos, a ponta dos dedos, palma das mãos, pousamos na palma das mãos, podemos estar completamente na palma das mãos, nada a fazer, nenhum lugar onde ir, palma das mãos. Como se fôssemos nós, um pequeno embrião, na palma das mãos, suporte, aconchego, amor,
aceitação, aceitação nesta forma de vida, neste ser humano, neste veículo, neste caminho, nesta família, nestas condições, neste lugar, suporte. Saltamos da mão para o coração, ficamos lá um pouco lá dentro, recolhidos, força da vida, pulsar da vida, a energia, sensação no peito, sensação nas costas, todo o nosso tronco com as vértebras, coluna vertebral, parte abdominal, sensação de verticalidade, a pressão do assento, da almofada, da cadeira, as nossas pernas, os nossos joelhos, tais articulações, o interior dos joelhos, parte inferior das pernas, as canelas, barriga das pernas, os tornozelos, peito do pé esquerdo, peito do pé direito, os dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, planta dos pés, sensação na planta dos pés, suporte, raiz, energia. Temos sentido e imaginado a energia entrar pela planta dos pés, correr o nosso corpo inteiro, de baixo para cima, as pernas, o tronco, os braços, pescoço, cabeça, alto da cabeça. E vamos ficar agora com a nossa respiração por alguns momentos, conscientes da inspiração, conscientes da expiração, presentes, conscientes, sem distrações.
conscientes das inspirações, conscientes das expirações. Sentimos o amor incondicional no peito, no coração, aquele amor que aceita, que sabe como é, que deixa de ser, que liberta. Esse amor podemos ter por nós próprios, aceitando, acarinhando, libertando. Deixamos que permeie todas as células do corpo, do cérebro, nas pernas, nos pés, nos braços, nas mãos, o corpo a respirar esse amor incondicional. Vamos agora ao espaço à volta do nosso corpo,
conscientes desse espaço, deixamos que se permeie por esse amor incondicional. O espaço mais ao largo, dentro do quarto, da sala, dentro da casa, com os outros seres que estão na casa, no prédio. Deixamos que esse amor permeie tudo. Conscientes do espaço à volta da casa, do prédio, acima da casa, acima do telhado. Deixamos que esse amor permeie esse espaço mais ao largo, mais acima, pela vila, pelo campo, pela cidade, mais à volta da Terra, à volta do planeta. Deixamos que esse amor permeie tudo, amor incondicional, amor que liberta, que aceita tal como é, sem condições. O espaço mais ao largo, mais para lá do planeta, o planeta a flutuar neste espaço. Voltamos ao espaço à volta da casa, dentro do quarto, à volta de nós, à nossa volta, dentro de nós, cá dentro, conscientes do corpo aqui sentado, a respirar como um todo. Vou tocar a campainha dentro de alguns momentos, podem ficar presentes com o som, até deixarem de o ouvir por completo. A qualidade da vossa mente neste momento é assim, conhecê-la, sabê-la. Uma das formas de encararmos o caminho acaba por ser por nos colocarmos neste ponto de
entre o pessoal e o impessoal. É uma forma de transição ou de nos colocarmos num ponto, é como se fosse a superfície da pele, não é? Não estamos a viver a partir do ponto de vista do ego, da personalidade, mas estamos com ele presente e também não estamos a viver como se não tivéssemos um corpo, ou um ego, ou uma personalidade. Mas temos neste limiar. Hum, é uma forma de praticarmos, é colocarmos nessa presença, desse limiar, conscientes do que se passa dentro, conscientes de que as emoções e os pensamentos não é a nossa verdadeira natureza, são condições e condicionamentos que vão e vêm, mas ao mesmo tempo presentes e praticar com eles. É por isso que estamos aqui num corpo físico, como ser humano. É supostamente a forma mais, ou a única forma possível de conduzir à libertação da manifestação destes grandes manifestados. E portanto, às vezes, quando nos sentimos um bocadinho em baixo, podemos pensar, lembrarmos nisso, que é uma oportunidade que temos, estarmos neste veículo. Depois, se pomos pressão sobre nós próprios, senão isso já vai depender da personalidade de cada um e depois vamos ter que lidar com isso. É muito interessante porque, como sabem, no caminho óctuplo temos as quatro nobres verdades e o caminho óctuplo como uma organização do caminho de libertação, uma forma organizada de pôr. ah, e, é, e muitas vezes ficamos a pensar que temos que cumprir certas etapas primeiro para depois chegar a outras. E no mundo da dualidade acaba por ser um pouco assim. Claro que temos que acalmar a mente, conhecer a mente, para depois a fala também ser mais correta e a ação ser mais correta. Se tivermos o modo de vida correto, isso vai ajudar nas outras componentes todas. E como sabe, o caminho óctuplo é cimado, digamos assim, pela perspectiva correta ou visão correta, entendimento correto. E há um certo debate sobre isso, não é? Se está assim propositadamente, se é porque temos que cumprir essa parte primeiro, ou porque se é o mais importante. E a verdade é que quando nós percebemos ter a visão correta, quando nós pensamos em ter a visão correta das coisas como elas são, é claro que é muito importante, mas é claro que essa parte é suportada por tudo o resto. Não conseguimos ter a visão correta sem termos refletido sobre a nossa própria mente, sobre a nossa própria fala, nossa própria ação, sem concentração, sem estarmos presentes. E portanto, o caminho é feito assim, destas várias componentes. Não nos podemos focar só numa e deixar as outras completamente de lado. Eu acho engraçado o símilo que se faz com a galinha e os ovos. A galinha tem vários ovos e fica em cima dos ovos a chocá-los, mas ela própria vai mudando de posição para os ovos eclodirem todos ao mesmo tempo. E o caminho é um bocadinho assim. Vamos ter que praticar um bocadinho de cada coisa, sempre, para a libertação. Ou seja, não podemos dizer eu vou deixar esta parte para amanhã, esta parte da fala correta. Não consigo, vou deixar para amanhã. Não dá, vai-se ajudando tudo com as outras competentes. E depois há outra parte da nossa vida que nós gostaríamos muito de não ter fricção na nossa vida, né? A nossa vida ser completamente pacífica, temos sempre um ambiente agradável à nossa volta, de não termos questões, não temos problemas, não temos desafios. E aqui mais uma vez há outra antiga metáfora, que é a metáfora da faca que não fica afiada, não é? Se nós não temos desafios, a mente fica romba, fica entorpecida. Nós somos muito acomodados. Assim que temos um momento de conforto, deitamos-nos. E ainda por cima estamos cansados da vida e, portanto, é importante ter isto em atenção. É muito fácil nós acomodarmos e, portanto, quando sentimos as fricções da vida, por mais desagradáveis que elas sejam, vamos pensar, ok, o que é que está aqui para ser apurado? Reparem que quando nós temos desafios, é claro que depois também depende até do trabalho de cada um. Se uma pessoa tem um certo trabalho mais intelectual, etc., está habituado a ter a mente mais afiada, digamos assim.
Mas às vezes há outros componentes que fazem com que a mente fique afiada num certo setor e noutros setores não. E portanto, às vezes os outros setores são os setores mais profundos, mais espirituais, mais que têm a ver com o caminho, mais que têm a ver com a interação com as emoções. Às vezes não sabemos ter uma perspectiva objetiva sobre as emoções, porque não estamos habituados a ter que olhar para elas de uma forma óbvia ou direta, ou temos mesmo que olhar para elas sem haver saída, sem haver uma saída possível. E então, quando nós nos concentramos de certa forma, quando agarramos nos desafios e fazemos deles a nossa prática, ganhamos nós outro alento e as coisas ganham outro significado. Reparem que se estivermos sempre a levar tareia por todos os lados e não fizermos nada com isso, não é útil, digamos assim. Mas se levarmos tareia, digamos assim, da vida, não é? Então vamos ver o que é que se pode aprender daí. Às vezes o que há a aprender é mudar de situação. Também temos que ter essa intenção, às vezes é assim. Temos esta história no budismo, não é? Isto é das coisas mais conhecidas, né? As quatro nobres verdades, o caminho óctuplo e a gênese dependente. Mas é interessante olharmos às vezes um bocadinho mais aprofundadamente para cada um destes tópicos. Quando olhamos para a gênese dependente, alguns de vós conhecem bem, outros não estão tão familiarizados com o conceito. É uma forma, a gênese dependente é uma descrição que surge nos sutras, nos ensinamentos do Buda, de como surge o sofrimento, como é que ficamos presos na roda do samsara, o que é que nos faz ficar às voltas sobre as mesmas questões e não nos libertarmos. Numa última análise, o que é que faz ficarmos às voltas na roda das reencarnações e não nos libertarmos? Vai dar ao mesmo. Reparem que vai dar ao mesmo. Quando nós estamos presos numa certa roda, estamos sempre a recriar-nos num certo contexto e, portanto, não conseguimos sair dali. Quando digo vai dar ao mesmo, é que vai mesmo dar ao mesmo. Ou seja, a prática que há a fazer é aqui e agora, com as condições que temos à nossa volta, e portanto não vamos pensar em libertar-nos da roda do samsara, do ciclo das reencarnações, lá mais à frente. Vamos pensar em libertar-nos agora. E agora, é a mesma coisa que dizer, vamos olhar para os nossos padrões que estão presentes e ver onde é que nós estamos presos. Como sabem, a gênese dependente começa com, chama-se ignorância, não é? Mas a ignorância também pode ser transcrito como confusão. Há um estado de confusão e, portanto, existe uma precipitação. Essa precipitação normalmente chama-se sankaras, chama-se formações, porque há um estado de não ver as coisas realmente como elas são. Se víssemos as coisas realmente como elas são, e podemos agora pensar nisto do ponto de vista antes do ser nascer, podemos pensar porque fica mais claro, mais óbvio. Se houvesse uma consciência total das coisas como elas são, esse ser não se precipitaria na encarnação, porque perceberia que isso seria teria uma insatisfação inerente. Mas porque há um estado de confusão e de apego de uma vida para a outra, deixamos coisas por fazer, digamos assim, coisas por trabalhar, e portanto não temos a clareza total, há uma precipitação numa nova formação, nos tais sankaras. Existem essas formações, e portanto esse é o segundo passo da gênese dependente, e a seguir vem a consciência cognitiva. Existem formações e surge uma consciência cognitiva. É como se houvesse já uma reencarnação aí, né? Existe uma consciência cognitiva que é formada, uma consciência sensorial. A pequena consciência que reencarna, o Vijnana, não é? Depois, desse Vijnana, forma-se há um corpo e uma mente, ou seja, há uma materialidade e uma mentalidade, forma-se essas componentes do corpo, e essa mentalidade e corporalidade tem os sentidos, tem os 6 sentidos, no budismo a mente conta como os 6 sentidos, e esses sentidos vão ter contacto com tudo o que está à nossa volta, é através dos sentidos, dos 5 sentidos e da mente, não é? que nós contactamos com o mundo. O que é que acontece quando contactamos com o mundo e não estamos despertos? Há um contacto, gostamos, não gostamos, há uma atração, há uma repulsão e nós vamos atrás do movimento. Isto é o que se chama o Vedana, é a sensação de aversão ou de atração que nos leva a andar para trás, a andar para a frente, a andar para o lado, a fugir, a tentar agarrar. E portanto aí já caímos, digamos assim, ou seja, quando vamos atrás desse impulso,
Quando estamos despertos, vemos esse impulso a surgir e conhecemos pelo aquilo que ele é, e não temos que ir atrás. Estamos despertos, não estamos escravizados pelo impulso que surge. E portanto aí não reencarnamos nesse sentido. Quando estamos num estado de confuso, mesmo que seja uma confusão menor, o que acontece é que vamos atrás do desejo, ou a aversão é o oposto do desejo, é o desejo de não ter o que está a acontecer, de não estar na situação, e vamos também nos recriar numa certa, num certo momento, numa certa pessoa que não quer ou que quer aquilo. E portanto, aqui acontece, depois deste recriar, deste estado de devido, acontece realmente o nascimento. Renascemos, e aqui quer dizer, pode ser a cada momento ou pode ser de uma reencarnação para a outra, e tornamos novamente uma identidade fixa à qual nos agarramos, à qual temos que defender acerrimamente, e portanto vamos sofrer porque estamos a agarrar-nos a alguma coisa que não é agarrável, que não é fixa, intemporal, que vai mudar no momento seguinte, por natureza própria. Mas como nós temos a tendência para nos agarrar a um ponto fixo, como uma entidade, vamos criar apego. E portanto, depois deste renascimento, e reparem que aqui o renascimento não tem realmente um sentido positivo, acontece um envelhecimento e uma morte, e portanto um sofrimento, e um desespero inerente a esse que queremos fixar-nos num ponto e ele está sempre a mudar, e o trânsito de mudar entre o nascer e a morte normalmente não é um trânsito agradável. É um trânsito que, especialmente com o envelhecimento, vai trazer mais dificuldades. E portanto, é esta a roda das reencarnações, não é? Quando morremos num estado de confusão, o que vai acontecer é que não percebemos a realidade completamente como ela é, e vamos novamente reencarnar. E vemos isto em ciclos das nossas vidas, não é? Às vezes as pessoas dizem: estou sempre a passar pelas mesmas coisas, estou sempre a repetir os padrões, tive 3 relações, todas são idênticas, tive 3 trabalhos, arranjei sempre os mesmos problemas, ou os mesmos problemas surgiram. Vamos olhar para isto, não temos de ficar em desespero. É o que é, vamos olhar para isto, ok, então o que é que há para aprender aqui? O que é que eu posso trabalhar aqui? Vamos perceber, não vamos perceber? Volto a relembrar aquela frase do Ajahn Chah, que diz claramente que 50 a 70% da prática é perceber o que é que temos que largar e não conseguimos fazer. Mas às vezes ficamos muito frustrados, não consegui largar isto, não consegui ultrapassar. 50 a 70% da prática é perceber o que é que temos que largar e não conseguir. Mas pelo menos percebemos. Isto é importante. Às vezes ficamos um bocadinho frustrados porque queremos tudo muito imediato, não é? Não, é como ir para Lisboa. Nós todos, quer dizer, quando conhecemos o caminho para Lisboa, nós sabemos que estamos no caminho certo. Mas não é por sabermos que estamos no caminho certo que já chegamos. Portanto, é uma certa confiança por um reconhecimento concreto de que estamos no caminho certo. Estamos no caminho de consciencialização, de entrega, de investigação interior. E tal como quando se vai de ponto A para B, num sítio qualquer para Lisboa, por exemplo, para Coimbra, hum, há um percurso a fazer. E a partir do momento de reconhecimento do que é que temos que largar até chegarmos lá, também há um percurso a fazer. Não podemos estar a fazer de outra forma. E portanto, coligarmos com esta natureza, com esta ordem natural das coisas, com as árvores, por isso é que é importante esta questão da pessoa ter um bocadinho de contemplação do campo, não é? Das árvores, das coisas que crescem de uma forma suave, gradual, que não é automática, e que por não ser automática ganha realmente todas as condições que são necessárias. Temos a questão da agricultura, né? Há uns anos atrás, ainda se faz, obviamente, mas começa-se a dar produtos para algumas coisas crescerem mais rapidamente. Depois o que acontece é que as árvores ficam mais fragilizadas e são mais atacadas por pragas porque não desenvolveram outros componentes que as iriam proteger das pragas. Isto é um exemplo. E portanto é mesmo assim, as coisas têm uma orgânica, é o tal caminho óctuplo, novamente, tem que ir tudo
crescendo gradualmente e em sintonia, em sincronicidade. E portanto é importante termos esta perspectiva, esta calma de perceber, ok, isto é, até posso saber onde chegar e não estou a conseguir, e não é por isso que sou uma má pessoa ou que sou incapaz, etc. É um caminho, é um processo. Estejam à vontade para colocar questões, se quiserem, aqui no chat. O... É interessante este percurso do Buda, quando reparem que isto é uma coisa que é feita depois de muitos anos de prática e, segundo cada história, de muitas vidas de dedicação. Mas na tal noite em que se põe debaixo da árvore de bode e que se compromete a não sair dali até ter compreendido a realidade tal como ela é, as primeiras 2 horas da noite, segundo reza a história, nessa primeira fase da noite existe um reconhecimento das suas próprias vidas passadas e, e da falta de sentido. Da falta de sentido de tudo isto. Portanto, a vida só tem sentido quando nós lhe damos sentido. Quando nós aproveitamos a vida para nos libertarmos. Nessa libertação existe a compaixão, existe o ajudar o outro, existe o ajudar o planeta, existe tudo isso. Mas o sentido maior, na verdade é esse. É libertar o planeta, é libertarmos a nós próprios, já sabem, a nossa questão primordial é ninguém pode fazer esta parte do todo por nós. Nós é que temos esta célula do todo, que é que chamamos eu, para, para compreender e libertar. E, portanto, essa é a nossa responsabilidade máxima, porque ninguém a pode fazer. E, portanto, ao estamos a fazer isso, estamos imediatamente a cumprir o plano do todo. E nesse caminho não fica descurado o ajudar ao outro, não fica descurado o fazer o melhor, o contribuir o melhor possível para a sociedade, para o mundo, à nossa volta, para a família, etc. Não fica descurado de todo, até porque isso faz parte do nosso caminho. Nós não estamos numa posição destacada da sociedade, isolados completamente. Portanto, ou da família, etc. Até mesmo nós, os monásticos. E, portanto, aliás, muito mesmo. E, portanto, é importante termos esta noção de que o caminho a responsabilidade máxima é essa, mas o caminho vai sendo feito através também do melhor que se pode fazer no sítio onde estamos, do serviço que se pode fazer, da ajuda que se pode fazer, etc. Mas sempre com esta questão de se a minha mente não está em paz, então o que é que está aqui que está a fazer com que essa paz seja perturbada? Porque ao fazer isso, depois também vamos ter mais clareza para saber como ajudar os outros, para saber o que fazer em cada momento. Eu estava a dizer desta questão do Buda que no na primeira parte da noite ele apercebeu-se essa questão das suas vidas passadas, etc. Na segunda parte da noite ele apercebe-se das vidas passadas de todas as pessoas, de todo o desespero do mundo, de todo. Ou seja, é mais, passa para um ponto mais impessoal. Já não é a sua própria questão, mas passa para uma questão mais impessoal. E só depois então na última parte é que já há uma compreensão então das dinâmicas do mundo. Há a compreensão da tal compreensão das 4 nobres verdades, do sofrimento, do origem do sofrimento, do fim do sofrimento, do caminho para o fim do sofrimento, da gente dependente, como falámos aqui. E portanto aí já é mais transcendental, é compreender as dinâmicas, já não tem a ver com o eu e os outros. Reparem que o primeiro insight, digamos assim, é sobre a sua própria pessoa e a sua própria trajetória. A segunda é sobre os outros e a terceira transcende tudo isto. E aí começamos a perceber que o caminho realmente é estarmos a viver num ponto dual, mas realmente em direção à unidade. E esta direção à unidade, nós falamos assim, direção à unidade, porque estamos no mundo dual e, portanto, temos que falar de direções e de espaço-tempo, etc. Mas é uma direção que não tem trajetória. É uma direção que acontece a cada momento, conforme a nossa postura, atitude e compreensão. Uma coisa é estarmos conscientes de que vivemos na dualidade e, portanto, temos que falar em termos duais. Outra coisa é percebermos que
que no nosso interior a questão do eu ou do outro passa a ser ultrapassada quando estamos num ponto de consciência que é igual a todos. Como lidar com pessoas que estão ainda mais ignorantes que nós e totalmente ignorantes, não despertas da consciência e do bem-agir do karma? Como lidar no sentido prático, por exemplo, com vizinhos e familiares e relações amorosas onde esses intervenientes agem com imensa ignorância e maldade e confusão? Uma pergunta muito comum, não é? É uma pergunta muito comum e tem várias respostas porque todas as situações são diferentes. Primeiro que tudo, nós queremos muito que os outros nos aceitem como nós somos, com as nossas diferenças, com as nossas condições de vida. Se calhar não fazemos o mesmo que os outros, se calhar à noite acendemos o incenso e vamos meditar em vez de estarmos, não sei, a ver televisão, ou vamos mudando o nosso estilo de vida e queremos, temos gosto que os outros nos aceitem como nós somos. Mas nós também não aceitamos os outros como eles são, seja em que ponto estiverem. Isso em si faz uma diferença tão grande em termos da nossa própria libertação em relação às circunstâncias, que é fantástico. Não muda tudo, as pessoas continuam a ser como elas são e continuam a fazer as mesmas coisas. Ficamos mais libertos em relação a isso, mas as dores, digamos assim, ou o impacto que certas coisas têm, continua a ter, não é? Não passamos a viver num mundo incorpóreo, que já não sentimos, que a mente não fica afetada, que o coração não fica afetado, que o corpo não fica afetado, não é? Às vezes criam-se tensões por causa das pessoas que estão à nossa volta. E não é fácil, e não é fácil. E portanto, este é um ponto muito importante, é aceitar as outras pessoas como elas são, porque nós estamos sempre a emanar esta noção de que você deveria mudar, você não está bem, você é ignorante. A pessoa também capta isso e portanto também vai reagir. Não vamos criar expectativas a pensar que vamos ter aqui uma atitude perfeita e o outro vai reagir perfeitamente. Não. O nosso trabalho é aqui. É fazer com que isto seja o melhor possível. Não é uma personalidade perfeita, porque esse também não é o ponto. O ponto é libertarmos da personalidade. O paradoxo é que a personalidade vai se aperfeiçoando nesse processo, mas é outra questão. Aliás, é outra questão e não é o ponto. Mas o, a questão do outro, a trajetória do outro é com o outro. Temos que deixar com o outro. Podemos tentar ajudar de alguma forma, mas temos que deixar com o outro. Podemos tentar ajudar quando houver a abertura do outro para isso. Senão, temos que ter muito cuidado, porque não vamos ter mais reação. Ou seja, é claro que com vizinhos e familiares e relações amorosas é muito mais complexo, não é? Não podemos. Uma coisa é nós, com vizinhos, podemos mudar de casa, etc. Mas com os familiares são relações normalmente mais próximas e mais kármicas, e portanto há aqui um trabalho a fazer. Mas muito do trabalho é realmente também não agarrar no que os outros nos mandam e levar para casa. Quem diz para casa diz cá dentro. Ou seja, perceber nos momentos em que está a ser afetada, preferência até antes, perceber o que é que está a vir, de que forma é que pode fazer para não agarrar aquilo e levar para casa, para deixar aquilo com o outro. É como se atirasse alguma coisa e caísse na parede devido à nossa frente e caísse no chão. E fica no campo do outro, não fica no nosso. Isto é uma atitude. É uma atitude interior em que não é com aversão, é com amor, mas fechamos. Não deixamos que o outro nos afete. Não estou a dizer isto no sentido de que não vamos ser mais afetados, não, mas é diferente. Vamos ter mais consciência, as coisas vão passar mais depressa, vamos sentir o que aquilo nos está a fazer e vamos, se calhar, não insistir numa certa situação, vamos mudar de situação, mudar naquele momento de situação, não é? Por consciência, porque percebemos que aquele elemento é tóxico, nos afeta, mas também quanto mais conseguimos fazermos esta proteção, que não é criar uma barreira imaginária, etc. Isso também pode ser, mas aqui há uma compreensão de que aquilo não nos pertence, o outro vai-nos atirar, ou estão-nos a atirar, e vamos deixar no campo do outro. Isto é ótimo, porque se fica no campo do outro, ele pode lidar com aquilo. Isto é compaixão pelo outro também. Isto pode não parecer, mas é compaixão pelo outro também, porque quando o outro nos atira, primeiro, ele está-se a fazer mal a si próprio, porque está a fazer uma ação danosa. E portanto está a criar karma para ele, etc, etc, etc.
se nós somos coniventes com isso, também acabamos por estar envolvidos num karma. Não estou a dizer que é o karma da outra pessoa, estamos nós a criar um certo karma. Um karma mais passivo, etc., mas continua a ser um karma às vezes é porque não conseguimos sair da situação. Portanto, temos que ter aqui também um- uma atenção, digamos assim. E portanto não é para nos estamos a chicotear-nos a nós próprios, não, mas temos que perceber quando é que estamos a ser coniventes ou quando realmente não podemos fazer mais nada. E isto acaba por ser a sabedoria, não é? O desenvolver da sabedoria. Conseguimos colocar-nos nas situações, estarmos nas situações. Se tens tudo, repare também na sua mente, como é que a sua mente se agarra a estas questões, na forma como se põe a questão, expressa muita coisa. E portanto não vamos nos prezar, se é assim mesmo parece muita coisa. Pessoas, os vizinhos, familiares, com imensa ignorância e confusão, é muita coisa, mas tento perceber nos momentos em que os vizinhos, os familiares, etc., não estão lá, não estão presentes, o quão eles estão presentes na sua mente e no seu coração. Tento perceber nesses momentos e tento, nesses momentos, deixá-los ir. E, portanto, não os carregar consigo por todo lado. Isto leva tempo. Mais uma vez, não se justifique se não conseguir isto na primeira semana. Mas é uma prática, é um cultivo. E mais uma vez, já estamos a usar a situação para estarmos conscientes do que está a acontecer dentro de nós. Isso é o que mais nós podemos fazer. E podemos fazer a todo momento. Qual a diferença entre alma e espírito? Ah. Hum, são nomenclaturas muito diferentes, que são usadas de formas muito diferentes em filosofias diferentes. E mesmo dentro da mesma filosofia, às vezes não há. Nem toda a gente concorda. E, portanto, dentro do budismo não se fala tanto de alma e de espírito, na verdade, mas numa perspectiva mais hinduísta ou mesmo da perspectiva cristã mística, normalmente podíamos equiparar a alma a algo mais próximo da nossa personalidade, algo que funciona mais como uma interface entre a personalidade e o espírito, e o espírito seria mais a consciência em termos daquilo que nos acompanha, é mais impessoal. Ou seja, a alma ainda está mais apegada, digamos assim, ao que reencarna de uma vida para outra, e o espírito seria já mais próximo da consciência que não é alterada pelas condições. Mas isto é uma forma de pôr, é uma equivalência, digamos assim. Muitas vezes as pessoas sentem muito a sua alma, no sentido em que sentem que há algo, digamos assim, imediatamente maior do que elas à sua volta e que lhes diz respeito, e portanto é algo, claro, que é mais liberto do que a personalidade. Portanto, é algo em que nós podemos às vezes deixar o coração ir, mas às vezes temos de ter cuidado, porque às vezes há um provérbio muito bonito que é atira o teu coração para a frente e corre logo pelo apanhados. É um provérbio árabe. É muito bonito, mas é preciso ter cuidado, porque nem sempre resulta, porque os sentimentos são confusos, as emoções são confusas, e portanto às vezes não sabemos se o sentimento que está no coração é realmente um sentimento elevado ou uma emoção que não é tão elevada. E portanto temos de ter cuidado nesse sentido. Em questão à alma, as pessoas realmente sentem, e há um certo conforto e um certo aconchego, porque é algo mais primordial. E o espírito é algo mais abrangente, digamos assim, mais impessoal. No budismo, o que fala-se em termos do Vijnana, da consciência cognitiva, é o que faz, digamos, a mente, e depois a consciência cognitiva é o que faz essa interface com a consciência, que não é consciência cognitiva, vamos chamar de cognição e consciência. A cognição e a mente é o que faz a interface com a consciência, que é impessoal, que não é minha nem é sua, é consciência universal, se quisermos pôr assim.
E o Vinhana é realmente o que deixa os restícios de uma vida para a outra e aquilo que vai acompanhando de uma vida para a outra. Mas depois aí há uma parte que muitas vezes não é tão falada, que é mais o equivalente à alma, mas tem um conceito diferente. Portanto, não podemos equiparar completamente. Portanto, as nomenclaturas todas são diferentes e aproximadas. Ai, desculpa, ainda estou aqui duas perguntas. No budismo, como se encara o livre-arbítrio? O karma e a origem independente não inviabilizam o livre-arbítrio? Não, porque reparemos que o karma, nem tudo é karma. É tal história, nem tudo é karma. E portanto, não, o karma não rege a nossa vida toda. Às vezes caímos nesta noção, digamos assim, mas o karma não rege a nossa vida toda. O karma é o resultado das nossas ações intencionais, não é? E portanto, e, e essas ações intencionais, ou o resultado dessas ações intencionais, de certeza contribuíram para o que está a acontecer agora. Tudo bem. Mas depois há outras condicionantes que não são karma. Mesmo no budismo, isso é explicado dessa forma, como as condicionantes genéticas, como as condicionantes sociais, como as condicionantes biológicas. Ou seja, nem tudo, o sítio onde nascemos, a cultura, o corpo, nem todos os componentes destes sítios, corpo, etc., a cultura, nem tudo isto nascemos por karma. Nascemos naturalmente por karma na família em que nascemos, no sítio onde nascemos, mas não quer dizer que todos os componentes dessa família, dessa genética, dessa biologia, dessa cultura, seja por karma. Ou seja, pode não ser por karma que a pessoa nasceu com cabelo castanho claro. Percebe-se? Portanto, e nem tudo é karma. E, portanto, aí, dentro do que é possível, há o livre-arbítrio, há a escolha. E pode ser discutível no sentido mais abrangente. Parece que tudo condiciona o que vem a seguir e, portanto, as nossas escolhas são condicionadas por aquilo que aconteceu no segundo anterior. Mas eu acho que há um espacinho, tenho confiança, que há um espacinho para este tal livre-arbítrio, para essa escolha. Porque senão também não fazia sentido, não é? Senão éramos marionetes do destino. Era uma fatalidade. E estou a dizer isto, mas pronto, a pergunta é no budismo e o budismo encara realmente também desta forma. Reparem que uma coisa que todo este caminho óculo, estes quatro nobres verdades, etc., que são conceitos que não existem só no budismo, mas que existem também no yoga, etc. Mas reparem que tudo isto é um treino. E portanto, se não houvesse livre-arbítrio, nós não. Como é que nós nos decidimos até a disciplina? Ou decidimos a não bater numa pessoa, ou não gritar com a pessoa? Nós temos escolhas. Há escolhas. Há decisões. E portanto, há este livre-arbítrio todo. É muito interessante porque o Ajahn Vajir, o monge mais sénior aqui do mosteiro de Sumedha Dhamma, ele diz sempre que uma das coisas que quando ele viu os monges a primeira vez, antes de se ordenar, foi que o incentivou, que o motivou, foi a possibilidade de se treinar ele próprio. A possibilidade do ser humano de se treinar ele próprio. E portanto, se nós temos essa possibilidade de nos treinarmos a nós próprios, é porque existe essa possibilidade, existe essa escolha. Sou terapeuta holística e tenho dificuldade em cobrar dinheiro. Agora fala-se muito sobre a energia do dinheiro e da troca energética. Qual a visão do budismo sobre o assunto? A pessoa tem que cobrar dinheiro. A pessoa tem que cobrar dinheiro. E eu estou a falar aqui de um ponto, de uma tradição mendicante, em que não se cobra dinheiro, etc. Não, mas temos que ver que quando estamos no mundo, hum, a menos que a pessoa tenha uma enorme confiança de que aquilo vai suprir as necessidades e faz sentido e que as pessoas não vão abusar de si, a pessoa pode fazer por doação, né? Mas eu posso dizer que é uma energia muito diferente e mais fluida quando não há esta questão nem sequer da troca de serviços. É claro que é um ponto muito diferente e é um ponto muito libertador porque nos tira de um de uma dinâmica, de uma corrente que não é má, mas que está ligada a um sistema, não é? Mas
Hum, e quando isso é só quando isso é possível. Quando não é possível não podemos ficar a fustigar-nos porque temos que cobrar dinheiro. A pessoa pode fazer escalões, pode ser que tenha uma base e o gasto é por doação, mas tem que ter cuidado, porque senão as pessoas tiram proveito e também não é bom. Isso também não é bom. É interessante, né? Estamos a criar situações em que as pessoas podem criar mau karma para elas próprias. Também temos de ter esse cuidado. Mas pronto, depende de várias questões, depende de se trabalha sozinha, se tem que alugar alguma coisa, pronto, depende de todo um contexto. Mas repare que se a sua dificuldade é em cobrar dinheiro, também olhe para isso. Porque é que tem dificuldade? Eu acho que não é por achar que o seu trabalho não é valioso, provavelmente tem mais a ver com uma ideia que tem que não devia cobrar dinheiro. Isso às vezes é só uma ideia, não é, não é uma verdade. É uma ideia que criamos, que não devia cobrar dinheiro. E a pessoa fica a sofrer, porque fica agarrada à ideia. A ideia tem o seu ponto, não é que não haja nada a sustentar isso. Mas às vezes é só uma ideia. Ou seja, não é uma realidade, do momento. É possível como alguém que acreditar na mesma família? É, claro. Claro, não estou a dizer que acontece todos os dias, mas é possível. Sim, é possível. Aliás, há histórias disso, não é? Da pessoa que nasceu com a marca de que alguém tinha na família anteriormente. Há histórias disso. É, é interessante ver. Temos que lidar com estas questões com uma certa liberdade também. É a questão de vidas passadas, de reencarnação, etc. Pode ser muito fascinante para algumas pessoas e é interessante. É interessante realmente quando nos apercebemos de alguma coisa e apercebemos de onde vem. É uma realização. É uma realização. Mas, mas pronto, não podemos ficar muito às voltas porque há muitas componentes que não compreendemos logo com a nossa mente racional e que vão se tornando mais claras com o desenrolar do caminho. Mas pronto, é possível alguém que queira na mesma família. Vamos então, já passou da hora. Vamos então fazer o nosso momentinho de silêncio. Muito boa ou boas semanas a todos. No fim de semana que vem, há um retiro, já está completamente marcado, mas só para dizer que o agendar-me que vai estar a dar um retiro na Casa de Santo Inácio, em Sintra. Eu vou estar a participar num evento na Fundação Oriente, portanto não teremos esta sessão. E no fim de semana seguinte é a nossa catina, é a nossa cerimónia aqui do fim da estação das chuvas, que corresponde ao nosso verão, nesta parte do mundo. Ah, e portanto isso é no sábado, no domingo dia 20. E portanto também estaremos focados nesse evento. E portanto estejam à vontade para vir. E se não nos vimos antes, muito boas semanas. Daqui até lá e boa prática. Então só fazer um minutinho de silêncio.